Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Ata da sessão por videoconferência do dia 26 de janeiro de 2022. Todos aprovam? Aprovada. Registros iniciais não tenho. Bom dia, aqui é o doutor Ricardo Tinoco. A doutora Neise ainda não entrou, não estamos vendo. Bom dia, presidente. Processo da pauta. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Solicitante do município de Mossoró, procuradora Fernanda Lucena de Albuquerque, solicitante terceira vara da Fazenda Pública da comarca de Mossoró, relator desembargador Ibanez, após voto do relator fixando tese do incidente de resolução de demandas repetitivas, pediu vista ao desembargador Amilcar Maia. Em continuidade ao julgamento, após voto vista do desembargador Amilcar Maia, suscitando questão de ordem no sentido de transformar o julgamento em diligência, para saneamento do feito e, no mérito, acolhendo o IRDR, porém, para fixar a tese distinta da do relator, pediu vista o desembargador Amaury Moura. Desembargador Amaury, processo em mesa. É mesmo, senhor presidente. O que eu disponibilizei o voto vista, não sei se os colegas tiveram acesso nesse processo. Estou me acostando aqui a questão de ordem suscitada pelo desembargador Amilcar. Suscitou Sua Excelência a inobservância do procedimento do IRDR ante a ausência de requisição de informações ao juízo por onde tramita o processo, no qual o incidente foi instaurado e a inexistência de intimação da parte executada para manifestação dos autos do incidente. Eu penso que isso é de extrema relevância para a continuidade do julgamento, sob pena de se não obedecer o devido processo legal e o próprio princípio do contraditório. Porque, afinal, a tese que, se eventualmente for apreciada aqui, o será sem a ouvida da parte contrária, ou seja, sem a angularização da relação processual, como, a meu sentir, e aqui me acostando à posição do desembargador Amilcar, disciplina o próprio Código de Processo Civil. Então, eu penso que eu me acosto à proposição, à questão de ordem, acolho, por entender que realmente há imprescindível necessidade da intimação da parte, do chamamento à parte para integrar a lide, e também as informações que devem ser solicitadas ao juízo de origem. Como estou nesse primeiro momento, Excelência, porque eu acho que aí se impediria de adentrarmos ao mérito da questão, né? Se baixa em diligência, o mérito para a fixação da tese, me parece que deve ser discutido, debatido num segundo momento. Mas, nesse primeiro momento, eu me acordo, sim. Trago aqui algumas considerações, mas não quero ser repetitivo, porque, em suma, estou acatando e me acostando à questão de ordem levantada pelo desembargador Amilcar. O voto está disponibilizado para leitura. Eu confesso até que fiz recentemente, talvez até nem tenha dado tempo, Vossa Excelência, examinarem com mais profundidade, mas, em resumo, é a minha posição, senhor presidente. Pois não. O relator é o desembargador Ibanez. Quer fazer algum comentário, desembargador, ainda? Senhor presidente, essa matéria foi debatida e meu voto não seguiu essa regra que o desembargador Amilcar defende e o desembargador Amaury com ele concorda, porque o processo seguinte da pauta de hoje de minha relatoria é justamente o processo vinculado ao incidente, e nele a parte contrária não foi localizada sequer para se manifestar no processo comum, na ação de execução. Então, nós determinarmos a intimação dele para compor o polo do incidente de resolução, também não haverá solução, porque ele não será encontrado. Se ele não for encontrado para execução, também não o será
para o incidente de resolução. Daí porque eu não determinei a intimação dele para se pronunciar no incidente, porque, na prática, não teremos resultado útil nessa diligência. Ok, Mas então... eu não sei como o desembargador Amilcar, porque esse está vinculado a qual processo? Ao seguinte, desembargador Amauri, ao outro processo que Vossa Excelência pediu vista. No incidente, nós fixamos a tese e julgamos o processo seguinte, aplicando a tese. Tem dois processos. Mas o incidente que originou, o processo que originou o incidente, qual é? Não é outro processo? É esse outro processo que está colocado para hoje. É a apelação civil. É a apelação civil. O número 2. Está na pauta de hoje. O processo que estava vinculado não existia, Ibanez. O tribunal acabou tratando uma situação e envolveu num outro processo que não tinha a ver com esse processo vinculado para aproveitar essa situação. O outro processo já foi encerrado. Exatamente. Em tese, então, o incidente não poderia nem ter sido instaurado. Mas aí o tribunal aceitou a posição de Cornélio que poderia aproveitar um outro processo para colocar ali dentro. Então, mas o processo querendo salvar, né, amigo? Querendo salvar. E, além do que, a matéria, se for olhar, as teses que são discutidas nos processos não tem muita relação, não. Pelo menos na minha... Nada. Aqui no sistema... É imprescindível que se peça, pelo menos, informação ao juiz do processo. De qualquer forma, se a parte vai ser localizada ou não, é o problema. Mas eu acho que ela tem que ser feito, assim. Tem que tentar a intimação. Tem que tentar, exatamente. Também aí acompanhando o desembargador Amilcar. Eu quero dizer, presidente, que esse incidente se refere a umas dezenas ou centenas de processos de execução do município de Mossoró que chegaram ao tribunal em todos os gabinetes referente às decisões do juiz extinguindo esses processos. Com a demora do julgamento desse incidente, não sobrará mais nenhum processo para ser aplicado à tese, porque todos eles já foram resolvidos. Parece-me que o único que falta ser resolvido é este que ficou, que é inicialmente da relatoria da desembargadora Zeneide, que veio para termos um processo já baseado numa decisão da sessão civil anterior, para termos um processo para julgar, porque senão não teríamos sequer um processo em curso para aplicar, para caracterizar o incidente naquela linha de defesa que foi sustentada inicialmente pelo desembargador Amilcar, que, por se tratar de um processo incidental, teríamos que ter o principal. E aí fomos procurar algum processo que ainda não tivesse sido julgado para caracterizar o incidente. Encontramos este. Hoje, possivelmente, não encontraremos mais nenhum. Então, talvez a solução mais proveitosa para esse processo seria extinguir por perda do objeto tudo. Porque, e inclusive, a apelação seria julgada conforme o entendimento da Câmara. Porque não a gente ficará trabalhando sem já prevendo que não haverá resultado útil para isso. Mas também não podemos atropelar a lei processual, né, desembargador? Essa é a questão. Tem que fazer diligência é fundamental. O desembargador Cornélio disse muito bem. Dar do pulo do primeiro por último, né? Tem que fazer intermediário que a gente tem que cumprir. Se faz nesse, aí poderíamos fazer noutros. Né? Procedimento. Não, mas só faremos isso quando verificarmos a perda do objeto. Quantos processos são extintos pela perda do objeto? Bom, é minha ideia, porque o formalismo superar a utilidade do processo. Mas já existe, inclusive já existe um repetitivo do STJ. O tema 566 já resolveu, inclusive, essa questão. Porque diz o STJ, eu trouxe aqui, porque se fosse enfrentado o mérito, o STJ, no julgamento do RESP 1340.553 do Rio Grande do Sul, no tema 566, fixou o entendimento de que, diante da situação infrutífera pelo Correio, com a ciência da Fazenda Nacional, o prazo de suspensão é iniciado independente de menção
na decisão ou ato ordinatório praticado pelo cartório. Por conseguinte, a execução é inserida no regime do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. Então, não encontrou, independe, a suspensão já se inicia, independente até de despacho o ato ordinatório. E ele traz aqui os precedentes e diz assim: as teses julgadas para efeito do artigo 1036 e seguintes do CPC, ele diz o seguinte: o prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, prazo 1º e 2º da Lei 1830, a LEF, né, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução, sem prejuízo do disposto no artigo, no item 4.1, nos casos de execução fiscal para a cobrança de dívida ativa da natureza tributária, cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar 118/2005. Depois da citação válida, ainda que etalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução. Isso está no repetitivo do tema 566. Desembargador Mauri, permite só um esclarecimento? Pois não. Talvez possa solucionar toda essa discussão da gente. É uma situação que eu observei referente, isso ainda no primeiro processo, referente ao segundo. É que na execução fiscal, que é referente ao segundo, a 0809449, a parte executada, na ocasião, a senhora Maria do Carmo, ela deixou de ser citada não porque não foi localizada, mas sim porque o juiz Acó jamais pediu a carta de citação. A citação da devedora, ela foi ordenada, mas antes mesmo da diligência citatória, foi suspenso o processo. Ok, mas... Isso em razão de uma relação do suposto parcelamento. É o que consta no ID 9356-285. Eu fiz todas essas observações aqui no meu voto. Percebi. Verdade. E a preocupação é essa, como diz o desembargador Cornélio, nesse caso, talvez, né, pudesse se admitir, vamos dizer, excepcionalmente, mas é regra de procedimento e que nós temos que cumprir, porque iríamos fazer nos outros repetitivos também, que, aliás, e a ideia que surgirem, não é? A intenção do Ibanez é altamente salutar e tem realmente um pragmatismo, né? E resolveria, sim, as demais questões e tal. E o desembargador Ibanez sempre tem essa visão bem pragmática, mas sempre bem fundamentada também, né? Mas traz uma preocupação no sentido de se quebrar o procedimento íncito ao RDR, né? Que isso poderá trazer problemas futuros, inclusive com o julgamento e a fixação de uma tese, da qual a parte não participou e sequer o juiz prestou as informações. Pois não. Houve modificação aqui de votos e eu pediria a Márcio para atualizar como é que está essa votação. Presidente, pela ordem. Pois não, doutor Ricardo. Os debates já principiaram. Eu gostaria de saber se a palavra ainda está com algum desembargador, para que eu não seja... Não, de minha parte, eu terei prazer em ouvir o doutor Ricardo. Obrigado. Obrigado. Não, é apenas uma ponderação que eu queria fazer. O desembargador Amilcar fez referência ao fato de que a suspensividade que se deu em primeiro grau não teria sido por força do devedor não ter sido encontrado, a devedora, salvo engano, e sim por força de um acordo que teria sido feito e o sobrestamento do processo se deu em razão
desse acordo. Aí eu queria saber realmente, Eduardo Ibanez, se para além do acordo foi tentada a citação, para além dessa causa de suspensividade, foi tentada a citação e a citação não foi exitosa. Sim, doutor Ricardo, tanto é que a apelação subiu sem contrarrazões, sem manifestação da parte executada. Então, no incidente. Pois não. No EDR não houve não, Ibanez. Não, eu me refiro na apelação do Bador Cornélio. No Sim, processo... Não, eu não sei. Perfeito. No processo em que se deu a interposição do apelo, o Bador Ibanez confirma que foi tentada a citação e não foi exitosa, não foi realizada. Na maioria dos processos, doutor Ricardo, o devedor sequer é localizado. Pois daí porque a extinção. Então, eu gostaria de me pronunciar a respeito, então, da questão de ordem. Não sei se já chegou na minha vez, eu posso aguardar. O presidente vai submeter a questão de ordem à votação? Mas é sempre bom ouvir, doutor Ricardo. Eu acho que é sempre oportuna a participação de Vossa Excelência e necessária. Eu agradeço, Eduardo Amorim. Então, eu vou fazer aqui uma ponderação. Em tese, teoricamente, eu quero desde já dizer que me convence os argumentos trazidos na questão de ordem pelo Bador Amilcar, secundados pelas brilhantes colocações, sempre indicativas de ensinamentos provenientes do Bador Amorim, porque realmente o contraditório, a angularidade se faz como impositivos, né? Impositiva a validade de qualquer processo, seja a nível de incidente, seja a nível de recurso propriamente dito. Contudo, eu queria trazer à discussão, se possível, uma consideração que pode muito bem salvaguardar a posição assumida pelos Bador Ibanez. É o fato de que a presunção de veracidade das certidões dos atos que emanam dos oficiais de justiça, ou mesmo os atos praticados em cartório, em secretaria, se constatado a impossibilidade real da citação do executado, nos daria a confiança de entender e, portanto, de sustentar que a não realização desse ato citatório em primeiro grau, no processo em que se deu a interposição do apelo, da apelação, levaria a uma inutilidade se tentar essa citação agora, esse chamamento agora, por ocasião do IRDR. Assim eu afirmo, com base num fundamento, não é com base no que eu acredito, no que eu sustento, mas com base num fundamento que é o da presunção de veracidade dos atos provenientes da secretaria, né? Por outro lado, eu queria só, já estou caminhando para o fim, eu sei que não devo me alongar, que há um outro ponto que nós devemos sempre atentar. Se esse ato de citação não foi possível lá, se esse chamamento não foi possível em primeiro grau, e, consequentemente, tornaria inútil a tentativa dele para o IRDR, há um princípio do processo civil, né, que é o princípio da instrumentalidade das formas, que nos assegura a convalidação de atos processuais em momentos subsequentes, como agora, quando se está diante de um IRDR, né, dado ao fato de que a finalidade daquilo que se propõe a realizar foi cumprida. Ou seja, se tentou intimar, se tentou citar, não foi possível que isso ocorresse, e nós poderíamos, portanto, aproveitar esse processo para a realização da uniformização pretendida pelo presente presidente. Tanto com base na presunção de veracidade, concluindo, com base na presunção de veracidade do ato processual praticado em secretaria ou pelo oficial de justiça, e com base no princípio da instrumentalidade das formas, eu penso que nós poderíamos superar, ainda que concorde, reitero, concordo com os Bador Amilcar, concordo com os Bador Amilcar, teoricamente... Ricardo, me permite um esclarecimento, doutor Ricardo? Claro, Bador, pois não. A apelação subiu sem contrarrazão, porque o juiz dispensou a intimação da parte para apresentar as contrarrazões, doutor Ricardo. Sim, mas ela não foi citada e foi dispensada a intimação dela para apresentar as contrarrazões. Ela não foi citada e não foi intimada a apresentar as contrarrazões, por isso que subiu-se as contrarrazões dela. Perfeito, Bador. Eu queria só fazer uma ponderação. O juiz dispensou as contrarrazões no recurso, mas em primeiro grau, a citação da execução... Não foi feita. Não foi feita. Não foi nem tentada? Nem tentada? Não.
houve nem tentativa de citação. Não, eu acabei de ressalvar que quando foi na ocasião antes de ser tentada a citação, o juiz ordenou a citação e antes de ser efetivado o ato, ele suspendeu o processo, ela nunca foi tentada a citação, o ato processual. Pois não, é porque eu tinha entendido, eu peço desculpas, eu tinha entendido que o juiz tinha dispensado a intimação só para o recurso, só para as contrarrazões. Ele ordenou, mas ela nunca foi feita a citação. A tentativa de citação nunca foi feita. Nem a citação em primeiro grau foi realizada, eu estou compreendendo. Não foi feita. Presidente. Fica difícil o aproveitamento. Desembargador Ibanez. Olha, o debate nosso aqui parece que está sendo bom, por um lado, porque nós estamos a discutir questões relevantes de direito processual e debater esses temas são interessantes para mim, mas para efeito do julgamento, provavelmente melhor será acolher a questão de ordem e determinar a diligência, porque se for e voltar daqui a um mês, ou 2, ou 3, sem resultado útil, o que eu posso fazer? Eu não estou buscando resultado útil, eu estava querendo apenas agilizar o processo, porque eu estou vendo que não haveria outro caminho para essa decisão. Mas acolher a questão de ordem também não vai me incomodar em nada, porque não é contrariar uma tese que eu defendo com veemência, que eu estou discutindo a tese jurídica, que a tese jurídica nós todos concordamos com ela. Apenas eu estou com um olhar pragmático sobre a matéria. Esse efeito prático que eu pretendi estabelecer aqui seria para encerrar esse processo, que a discussão jurídica nele é muito simples, é muito pequena para demandar isso aí, mas acolher a questão de ordem em respeito a essa tese jurídica, para mim também não muda nada. Lá depois, se encontrarmos a pessoa e, por exemplo, ela não quiser se manifestar, atendeu-se a uma formalidade, o processo será julgado. Se será na próxima sessão, ou na sessão do outro mês, não fará muita diferença para o processo e nem para mim, como relator. Então, parece mais simples, acolhemos a questão de ordem e tentar resolver de outra forma, que não com essa agilidade ou praticidade que eu quis atribuir ao processo. Ok, eu vou colher os votos, já que está muito tumultuado ali. Desembargador Amauri, pelo acolhimento da questão de ordem? Agora me apostando ao relator. Ao relator, que já diria. Desembargador Expedito saiu. E louvando, como sempre, né, o espírito elevado do desembargador Ibanez. Desembargador Amauri, isso é o princípio da colegialidade. Você não pode, nós não podemos pretender que nossa ideia prevaleça sobre as demais. Perfeito. Temos que discutir, debater e chegar a um termo razoável. Seja por uma ou por outra, por um ou por outro caminhar, por uma ou por outra trilha, mas nós chegaremos lá. Nosso objetivo é o mesmo. Concordo com Vossa Excelência e tenho tentado fazer isso da mesma forma. Desembargador Rebouças. Bem, pelo acolhimento da questão. Pelo acolhimento. Desembargador Amilcar já declarou. Excelência, apenas para dizer que eu respeito e concordo com a praticidade, inclusive temos socorrido muitas vezes a praticidade do desembargador Ibanez, mas a minha preocupação é porque isso é um ritual previsto expressamente em lei. Se a gente, como disse o desembargador Amauri, a inobservância desses atos... É um precedente complicado. Ela vai ficar como? Não, a gente pode aproveitar porque houve isso, mas na realidade não houve isso, porque não houve uma determinação anterior, não foi cumprida. O problema é esse. São as cadeias que não foram observadas no decorrer do desenrolar correto. É apenas essa situação, senhor. Desembargador, doutor Ricardo Tinoco já se manifestou também? Só dizendo que, em função da adesão do relator à questão de ordem, e também por ter me convencido de que ele estava partindo de um pressuposto falso. Eu imaginava
que a citação teria sido tentada, não teria sido realizada e a dispensa teria ocorrido só em grau de recurso. Por isso que eu iria aproveitar e entendo que há fundamento para aproveitar, rejeitando na hipótese a questão de ordem. No processo em que é suscitado, sim, doutor Ricardo. No processo em que é suscitado o incidente, sim. Perfeito. Neste aqui não, porque ele foi avocado aqui depois do julgamento, de iniciar o julgamento do IRDR. Pois não. Mas, tendo em vista a posição do desembargador Ibanez, eu também vou aderir para que a questão de ordem seja acolhida e a citação seja realizada. Ok. Desembargador Ibanez manifestou. Desembargador Cornélio. Meu voto já está expresso. Acolhendo a preliminar. Na verdade, nós temos que cumprir. Instaurou o IRDR, temos que cumprir a legislação. Não podemos pular do primeiro ato por outro, né? Temos que cumprir direitinho. Eu acho que deve ser assim. Esse negócio de abreviar para mais tarde trazer prejuízo não dá certo. Também acolhe, né? Doutor Eduardo Pinheiro. Também acolho a questão de ordem. Pronto. Desembargadora Zeneide ausentou-se, desembargador Virgílio também disse que tinha que se ausentar. Então, nós temos aqui 3... Mas já votaram. Já votaram. Eu não sei se votaram nesse sentido, porque aqui não está atualizado. Mas, de todo jeito, aqui nós temos 3, 4, 5, 6, 7 votos acolhendo a questão de ordem. O Márcio pode conferir se os demais que se ausentaram votaram, mas já tem pelo menos uma maioria. Ok? Então, sim, temos votos suficientes, inclusive dos desembargadores que se ausentaram, também registraram aí. Ok, então, acolhida a questão de ordem. Aí o próximo é a apelação civil, aqui é da relatoria do desembargador Ibanez, também o desembargador Amaury tinha pedido vista, que é vinculado, presidente, é vinculado a este processo, não é vinculado sem julgar o IRDR. Então, perfeito. Ele fica, sai de pauta, tira de pauta? Sim, porque se vamos proceder à questão de ordem, ele não pode ninguém sabe exatamente. Ele retornará quando resolvida a questão de ordem. Certo. Bom, a pauta era só esses dois. Pedidos, indicações e propostas, a presidência não tem. Algum colega tem alguma indicação, proposta? Não tem, excelência. Desembargador Amaury, não. Desembargador Rebouças. Também não, eu não. Desembargador Amilcar. Ricardo Tinoco. Também não. Desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Proposição do desembargador Cornélio. Também não. Doutor Eduardo Pinheiro. Nenhuma também, senhor presidente. Nenhuma, então, nenhuma matéria mais em mesa, nenhum processo. Agradecer a presença de todos. Declarar encerrada a presente sessão.